Você já ouviu a bravura de uma mulher quando está em processo de gestação, ela recebe um diagnóstico, uma notícia do médico, que ela ou o bebê vai perder a vida? Sim, a vida às vezes nos leva por essa trajetória triste e que você recebe essa notícia. Quem sabe aonde esse vídeo chegou, você está sendo essa pessoa que recebeu essa notícia, que um vai perder a vida, a mulher ou a criança que está sendo gerado. Logo, o pai, quando vê essa notícia, o pai fala: salva minha esposa, salva a minha mulher. Porém, a mãe, com coragem, com determinação, com resiliência, ela disse: salva a criança. E a pergunta que eu faço é: por qual motivo que a mãe tem essa determinação, essa coragem, essa bravura, essa resiliência para salvar o seu filho? A resposta que eu encontro é por amor. O amor faz ela enfrentar o medo. O amor faz ela querer dar a vida dela para o outro que vai nascer. Eu estou dizendo tudo isso para dizer para você que está aí do outro lado, que Jesus, ele enfrentou a morte, ele enfrentou todos os obstáculos que aqui na terra, que eu merecia, que você merecia, em nenhum momento ele deixou de ser resiliente por amor a você. Eu quero convidar você para você me acompanhar na leitura que eu estarei fazendo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, no verso 28 a seguir, que diz assim: tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando diante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: ide ao povoado que está diante, entrai e achareis amarrado um jumentinho sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o, eu trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que desamarrais? Respondei assim: o mestre precisa dele. Partiram-se, pois, os que haviam sido enviados acharam tudo conforme ele dissera. E quando desamarrava o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles respondeu: o mestre precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus, e pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E quando ele passava, outros estendiam seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que ele havia feito, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus, dentre as multidões, disseram-lhe: mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele respondeu: eu vos digo, se este se calar, as próprias pedras clamarão. E a mensagem, ela nunca fica velha. A mensagem, ela se renova todos os dias. Uma mensagem que nós temos que prestar atenção nesse texto todos os dias da nossa vida, que Jesus, ele fez tudo isso por você. Porém, eu voltando aqui para o texto, esse texto foi logo após que Jesus sai da casa de Zaqueu, e é muito importante a gente destacar o que está acontecendo aqui nesse texto, porque a última entrada que Jesus ele vai estar entrando em Jerusalém. Logo após desse acontecimento, desse episódio, Jesus vai estar indo para a sua sentença, para ser condenado, para ser julgado, para ser morto, ser crucificado. Ele sofrer aquilo que eu merecia, aquilo que você merecia, aquilo que me pertencia, aquilo que pertencia a você. E vamos ver que Jesus ele dá para os discípulos uma instrução. A instrução era para eles ir a Betfagé, ele estava próximo de Betfagé, para eles ir então naquela aldeia e pegar um jumentinho. E Jesus dá a instrução certa. Jesus não manda você ir para um lugar para que você ficar perdido. Se é Jesus que está te ordenando para você mover, pode não fazer sentido, mas se Jesus que está dando para você a diretriz para você estar movendo, para você pode ser que não faça sentido, mas Jesus tem a direção certa, tem um caminho certo, tem um preparo certo.
quem é movido segundo a ordem de Jesus, esse aí não vai estar perdido. Quem anda segundo a diretriz de Jesus, esse vai ter a direção certa, porque quem deu a ordenança para mover foi Jesus. Tem muita gente que está andando perdido na vida, porque esse está andando com sua própria vontade, com seus próprios desejos, sem pedir Deus, sem pedir Cristo a orientação que ele precisa tomar. Tem momento que é melhor eu atrasar no meu processo, mas que o meu processo, quem vem estar me direcionando é o próprio Cristo. E aqui que está acontecendo o texto. Jesus dá para os discípulos uma direção certa, para o lugar certo, onde que eles tinham que ir e pegar o jumentinho. Tudo que Jesus ordena para os discípulos fazer, aconteceu. Primeiro, eles entram na aldeia, eles pegam o jumentinho, encontram o jumentinho, e segundo, o proprietário do jumentinho pergunta a ele por qual motivo que ele estava pegando o jumentinho, e eles falam assim: olha, o mestre pediu pra gente pegar. Eu quero destacar com vocês aqui agora algo muito importante desse jumentinho e por qual motivo que as pessoas, muitas vezes, quem sabe você já até ouviu aqui mesmo no YouTube alguma pregação falando a respeito desse jumentinho, e quando muitas pessoas falam a respeito desse jumentinho, fala que o jumentinho, ele foi lá, falou com a mamãe jumenta dele que Jesus ia chamado, que ele ia ser especial agora. Gente, tudo isso é história que as pessoas contam, que inventam. Isso aí não é bíblico. Isso aí, as pessoas estão criando essa história para querer colocar algo que não está na Bíblia. O fato é que Jesus pede para buscar um jumento. Primeiro, na cultura do mundo antigo, Jerusalém, precisamos entender que Jerusalém estava sendo governada pelo Império Romano. Todos os oficiais romanos, o seu meio de transporte era cavalo. Jesus, ele veio para ser rei de Israel, rei dos judeus. Todos os reis dos judeus que houve no passado, o meio de transporte que ele tinha era jumento. Jesus pede para buscar um jumento novo que nunca havia sido montado, porque um animal, o meio de transporte do rei, tinha que ser algo exclusivo, separado, não poderia ter sido utilizado para carga, era algo separado. E segundo, Jesus como rei de Jerusalém, rei dos judeus, o seu meio de transporte, ele entrou, aquela entrada triunfal de Jesus, foi uma entrada que ele estava mostrando para a população que a promessa de Deus havia se cumprido, que o que Deus havia falado pela boca dos profetas, tantos profetas maiores, tantos profetas menores, que apontava a chegada do Cristo. Essa entrada triunfal era o cumprimento da promessa de Deus. Por esse fato que Jesus pediu aos discípulos para trazer para ele o jumentinho, porque o rei ia entrar, a promessa ia se cumprir, o descendente de Davi estava a caminho. Gente, é motivo de você parar e glorificar a Deus, porque a promessa que Deus havia feito para o povo, que aquele descendente de Davi, ele ia chegar. A entrada de Jesus ali era a entrada de Jesus real. Precisamos entender que aqui estava próximo também da Páscoa. Era logo no início das preparações festivas para a Páscoa. A Páscoa é fazer memória que Deus havia libertado o povo do Egito. Entendendo isso então, Jesus, os discípulos pegam Jesus, traz o jumentinho para Jesus, monta Jesus, coloca os seus mantos em cima do jumentinho, os seus mantos para fazer de uma forma de sela. Logo depois que eles colocam o seu manto de forma de sela, eles pegam Jesus e eles colocam Jesus sobre o jumento. Depois que eles pegam Jesus, colocam Jesus sobre o jumento, eles vêm caminhando com Jesus para a entrada de Jerusalém. E o texto vai dizer que toda aquela multidão, junto com os discípulos que estavam com Jesus, eles começam a glorificar a Deus, começam a louvar a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 21 a seguir, vai estar dizendo que quando eles começam a glorificar, eles pegavam também os seus ramos ou as palmeiras, começam a sacudir, a balançar e falar a palavra Hosana nas alturas. Essa questão aqui, e também eles pegam os seus mantos e jogam no chão para que Jesus
travegasse, passava por cima dos seus mantos. Nesse texto, olha o que está acontecendo. No mundo antigo, quando o rei ia para a guerra, quando eles voltavam da guerra, ele entrava, era sinal que ele tinha conquistado, tinha vencido o seu inimigo. Em uma expressão de celebração que eles haviam conquistado vitória, que o povo tinha dito vitória, era do povo balançar a palmeira. Quando ele sacudia a palmeira, tinha essa expressão, eles estavam dizendo vitória. Agora, no texto que nós lemos, eles não somente estavam tendo essa atitude. Quando eles balançavam as palmeiras, essa palavra significa Hosana. E quando ele estava representando Hosana, a tradução dessa palavra Hosana também vem de vitória. Ou seja, quando eles faziam essa expressão de balançar as palmeiras, ele estava celebrando e dizendo Hosana. Portanto, quando Jesus ele está entrando dentro de Jerusalém, eles não somente está balançando aquelas folhas de palmeiras que representa Hosana e que Hosana representa a vitória. Eles também estão falando Hosana nas alturas. Eles estão expressando essa canção da vitória que o rei havia conquistado e que o rei agora estava entrando dentro de Jerusalém. Esse fato é que o povo ele está tendo uma atitude agora completamente diferente que nunca havia tido. Então, ele estava expressando com atitude, com demonstração e cantando, louvando o rei que estava entrando em Jerusalém. Não tem como eu reconhecer quem é Jesus, reconhecer as obras de Jesus, reconhecer que Jesus é rei e não manifestar de alguma forma em adoração. Olha, quem conhece Jesus, quem conhece as obras de Jesus, quem conhece os feitos de Jesus e reconhece Jesus como rei, você retribui isso em adoração. Logo depois, vamos ver que todo esse povo aqui, sim, eles traiu Jesus, que esse povo aqui negou Jesus, que esse povo aqui estava junto no julgamento de Jesus, e as palavras que ele falava para Jesus, sabe qual foi? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Portanto, Jesus, ele não desviou do caminho que ele tinha que travegar, que ele tinha que passar. Jesus foi resiliente, ele foi como a mamãe que recebe a notícia do médico, que o médico disse assim, olha, você pode ser que perde a sua vida, mas para o teu filho viver, a mamãe diz assim, eu estou pronta a perder minha vida para que o meu filho viva. Jesus, ele fez isso por você, ele foi resiliente naquela trajetória, mesmo aquele povo que estava declarando ele como rei, ia negar a ele logo após, semanas após. Portanto, ele foi resiliente para você, por você, para você e para a igreja de Cristo. Olha, não tem como reconhecer as obras de Cristo, não tem como reconhecer o rei e não tem como quem que reconhece Jesus adora ele, manifeste adoração. Por esse fato que aquele povo que estavam todos ali, eles reconheceram dos milagres que Jesus fez, reconheceram todas as obras que Jesus havia feito durante 33 anos do seu ministério, e eles começam a expressar Hosana nas alturas. Eles começam a cantar essa canção dizendo assim, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória na terra. Aleluia, glória a Deus, e eu louvo a Deus. Sabe por quê, querido? Que você que está aí do outro lado, você permanece em momentos bons ou ruins, de alegria ou tristeza, você todo o tempo permanece glorificando a Deus, porque você reconhece que o seu rei, quando eu reconheço quem é o meu rei, eu manifesto adoração. Quando eu reconheço que o meu rei, ele está vivo, eu manifesto em louvor. O povo aqui estava louvando o rei que estava chegando em nome do Senhor. E qual que era a retribuição desse povo para o rei? Glorificando e adorando o rei que vem em nome do Senhor. Não tem como aquele que diz que conheceu a Cristo e não adora. Quem conhece a Cristo como rei, a manifestação é a adoração. O povo, eles estavam todos afoicos, adorando o rei
que vinha o nome do Senhor, que a promessa de Deus havia se cumprido, que o que Deus havia falado para os profetas maiores e os profetas menores havia concretizado. A promessa que Deus havia feito para Davi, que o descendente de Davi ia herdar o trono, havia se cumprido. Por esse fato, e quando o povo, eles vê Jesus, eles adoram Jesus, manifestam Jesus, Hosana e mais. Eles não somente estão manifestando com as palmeiras, ele está manifestando as palmeiras, dizendo Hosana, e também ele está falando Hosana. E sabe o que Hosana disse ao repetindo? Vitória, 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 aleluia. A entrada de Cristo em Jerusalém, na entrada triunfal, era a vitória da igreja, a vitória que você aí hoje no século 21, você já estava recebendo, mesmo quando tudo está dando errado na sua vida, na sua casa. Saiba, se eu tenho Cristo como meu Salvador, e eu reconheço que Ele é o meu Rei, eu já sou vitorioso, aleluia. Olha para você ver, o texto então vai continuar decorrendo, que eles pegam, jogam os seus mantos para que Jesus continuava passando em cima daquela caminhada de entrada triunfal. E por qual motivo que ele jogava para Jesus os mantos? No nosso mundo moderno hoje, quando você vê alguém importante passando, o que as pessoas costumam fazer? Pegam um tapete vermelho, coloca tapete vermelho para que a pessoa passe em sinal de honra. Até mesmo aqui nos Estados Unidos, eu estou em Nova York, eu já fui em Califórnia, na Calçada da Fama. Se você chegar na Calçada da Fama, você que conhece, você vai ver como que é um lugar sujo, aonde tem muito homeless, morador de rua. Quando vai ter algum evento, que algum artista, ele vai receber a sua premiação, que vai ter o seu nome na Estrela da Fama, sabe o que eles fazem lá? Eles preparam a estrela, que vai ter o nome do artista, colocam um tapete vermelho para que esse artista ele venha passar por cima daquele tapete e receber as suas honras. Por que eu estou dizendo isso para você? O que aquele povo estava fazendo, e lembre-se bem, que os mantos daquele povo, eles não foram preparados para esse evento. Ele foi... E, portanto, naquela trajetória que ele estava, naquele evento que ia ser o evento de Páscoa, tem esse grande movimento de um judeu entrando em Jerusalém. E quando eles veem Jesus, eles começam a manifestar a entrada dele como rei. Sabe o que eles fazem? Eles tiram seus mantos, colocam em honra como se fosse um tapete vermelho para o rei passar. Não tem como, quando eu reconheço Jesus, eu não manifestar uma adoração de alguma forma. Gente, sabe por quê? Que aquela pessoa que estava no mundo perdido, vagando pelo pecado, hoje você vê todo o tempo louco para criar alguma coisa, fazer alguma coisa para Jesus, porque ele encontrou com o rei. Quando eu encontro com o rei que me salvou, eu vou demonstrar minha gratidão e adoração. Quando eu encontro com o rei que transformou minha vida, eu vou demonstrar toda a minha gratidão em expressão de adoração, dizendo que ele é rei, que ele é vivo. E isso aqui que o povo estava fazendo, ele estava manifestando a sua adoração em palavras, movimentos com as suas palmeiras e também jogando seus mantos para que o rei possa caminhar. O texto vai partir para a parte final, dizendo que os fariseus fala para Jesus, manda esse povo ficar lá. Manda esse povo ficar lá, porque o que esse povo está fazendo aí, declarando como rei? Aquela entrada de Jesus realmente era uma entrada real. Jesus estava entrando como rei. Ele estava entrando como rei, a entrada dele era real. Ele entrou com transporte real. Ele entrou sendo clamado como um rei que volta de uma guerra. E nessa entrada de Jesus, agora os líderes religiosos da época falam, Jesus, manda esse povo se calar. O que esse povo está fazendo é uma blasfêmia. O que esse povo está fazendo é contra a lei. Olha a resposta de Jesus. Se esse povo aí se calar, as pedras vão clamar. As pedras clamarão. Por qual motivo que Jesus dá essa resposta para os líderes da lei, para os líderes religiosos? Pelo fato, a natureza sabe quem Jesus é. A natureza sabe quem é a verdadeira identidade de Cristo. Toda obra da criação sabe quem Cristo é. Se o ser humano, que foi criado por ele, e o único ser que tem sua livre opção de escolha,
eles não reconhecer as obras de Cristo e eles reconhecer que Cristo é rei e eles não adorar, a natureza vai estar adorando a Cristo. Até a natureza reconhece quem Cristo é, por esse fato que não tem como um ser que conheceu a Cristo, que conhece Ele como rei, que não manifesta a sua adoração. Jesus entrou naquela entrada triunfal, ele não fugiu em nenhum momento da missão que ele tinha que fazer, ele foi resiliente todo o tempo, como uma mamãe que recebe a notícia que ela pode morrer ou o filho viver. A mamãe se entrega por amor. Jesus, ele entrou naquela entrada por amor a você e sabendo que ele ia enfrentar logo os dias a seguir a cruz, para que hoje você reconhece ele como rei. Para mim encerrar, hoje em Jerusalém não há rei. E Deus fez uma promessa a Davi, que da descendência davídica jamais ia sair do trono. E você já parou para pensar por qual motivo que Jerusalém hoje não tem rei? Se Deus fez essa promessa para Davi, Deus mentiu na sua promessa? O fato que todo aquele povo que gritou Jesus, Hosana, 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 manifestou todos os sinais que eu falei para você, vitória, 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 vitória. O motivo que eles decepcionaram com Jesus, e logo após eles estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o, solte o Barrabás, foi porque eles decepcionaram que Jesus não era o rei que eles esperavam. Ele esperava que Jesus fosse seu rei, que ia assumir o império, o governo de Israel, ia tirar o império romano. Esse não foi Jesus. O reino que Jesus veio para assumir não é um reino terrestre. O reino que Jesus veio para assumir é um reino que não existe ser humano, não existe homem mais intelectual que seja, que é capaz de tirar ele do seu trono. Se nós olharmos hoje para Jerusalém, não há rei, mas o reino que Deus falou para Davi, que o descendente de Davi jamais iria sair do trono, é o reino que Apocalipse vai dizer que os seus olhos é como chama de fogo, seu pé como latão reluzente, e ele está sentado no trono, que não existe nenhum homem sobre essa face da terra, nem debaixo da terra, nem no céu, nem no abismo, que é capaz de arrancar ele do seu trono. O trono dele é para sempre. Aleluia! Por isso, crente, que eu falo pra você, não tem como, quando eu reconheço esse Jesus, eu reconheço as obras dele, eu manifesto de alguma forma em adoração, em louvor, em obediência. Sabe por quê? Que eu sei que ele é rei, ele está vivo. Os judeus não reconheceram, os judeus se decepcionaram, mas nós conhecemos e sabemos que ele está vivo. E por esse fato, eu estou dizendo pra você, Jesus, ele todo o tempo, ele foi resiliente, ele enfrentou a morte, ele enfrentou a traição. Para você, hoje, reconhecer ele como rei. Eu encerro aqui. Como a mãe recebe essa notícia, a notícia que eu falei para você no início, o que vai ficar vivo? O bebê ou a mamãe? E ela enfrenta tudo por amor. Jesus, ele fez tudo isso por amor a você. Eu encerro mais esse vídeo por aqui. Quero pedir a você que venha se inscrever no canal, compartilha com alguém, que você venha ser abençoado em nome de Jesus. E saiba, não tem como conhecer Jesus, conhecer o Rei e não adorá-lo. Manifestar através de adoração. Então segue aqui no canal, segue nas redes sociais. É muito bom ter você aqui e acompanhe também nos outros vídeos anteriores que já está aqui no canal. Fica com Deus e tchau, tchau.